O pequeno zumbi é um sério viciado em internet. Todos os dias, assim que acordo, tenho que ir ao shopping para usar o Wi-Fi grátis. Só para jogar seu jogo favorito, A Fazenda Feliz. Mas depois de jogar continuamente por um mês, finalmente sentiu que algo não estava certo. Seu telefone já havia se perdido há muito tempo. De onde saiu esse tipo de jogo de cultivo? E, além disso, as coisas que planta parecem poder ser retiradas. Justo quando coçava a cabeça que coçava. De repente, um tiro soou atrás dela. E Ocean estremeceu de susto. Acabou, acabou. Finalmente chegou um humano para matar os adoráveis zumbis. De relance, viu duas figuras altas se aproximando lentamente. O pequeno zumbi tentou se encolher no canto máximo que pôde, murmurando para si mesma: não me veem, não me veem. Quem está aí? Saia rápido. Senão, eu vou atirar. Kinzu já tinha sua arma apontada para o lugar onde o pequeno zumbi estava escondido. Seu tom era frio e autoritário, sem possibilidade de resistência. Mas quando viu claramente o rosto de Ocean, um lampejo de incredulidade apareceu nos olhos do homem. É você? Pequena Youzi. Em sua voz havia alegre surpresa de um reencontro depois de muito tempo. E Ocean abriu os olhos. Um rosto atraente apareceu de repente diante de seus olhos. Quem é essa pessoa? Parece-me muito familiar. Kinzu olhou para Ocean com aquela expressão boba. E não pôde deixar de rir. Depois de tantos anos sem nos vermos. Por que você continua tão boba? Ah, essa pessoa ousa dizer que é boba. Nesta rua, é o zumbi mais inteligente, segundo o consenso. Simplesmente insuportável. Depois, Ocean olhou para a arma na mão de Kinzu. Tá bem. Na verdade, ainda posso aguentar um pouco mais. Pequena Youzi. Por que não fala? Antes, quando eu dizia isso, você já teria saltado para me bater. Ocean estava cansada de ele continuar reclamando. Não quer bater nele? Mas ela não pode vencer. Ela, irritada, gritou com Kinzu. O coração de Kinzu afundou de repente. Xiao Youzi se tornou um zumbi. Ao lado, Shen Yunfei reagiu rapidamente. Quase instantaneamente tirou a pistola da cintura. Kinzu rapidamente colocou a mão sobre ele para detê-lo. Não haja ainda. Ela não é como os zumbis normais. Shen Yunfei tinha uma expressão de espanto. Irmão Qin, tem certeza? Antes você disse com grande determinação. E se algum dia eu me tornar um zumbi? Apenas me atire. Porque agora, com uma garota bonita. Sua atitude mudou 180 graus? Kinzu lançou um olhar para Shen Yunfei. Você não percebeu? Ela ainda está consciente. Enquanto falava, levantou do chão Ocean, que estava tão assustada que abraçava a cabeça com as duas mãos. Pequena Youzi, ainda se lembra de mim? Ocean olhou para Kinzu com seus olhos cinzentos. Ela o reconheceu. Este era seu vizinho antes de se mudar. O menino gordinho que costumava zombar dela quando pequena. Não esperava que o menino gordinho crescesse e não estivesse mais gordo. Ela sentiu deslumbrada. Shen Yunfei abriu os olhos ao ver isso. Isso é realmente incrível. De fato, as zumbis que mantêm a consciência. Kinzu levantou a mão e deu um tapinha na cabeça de Ocean. Está bem. Deixe a pequena Ocean voltar conosco primeiro. Não conte isso a ninguém por enquanto. Shen Yunfei imediatamente adotou uma expressão séria. Entendido, Kinje. Depois se virou e sorriu para Ocean. Olá. Sou o melhor amigo de Kinzu. Apenas me chame de irmão Shen. Ah, quase esqueci. Agora você não pode falar. Você é uma mudinha. Ocean ficou imediatamente irritada e começou a balbuciar. Malditos! Não precisa lembrar o tempo todo que você não pode falar. Está bem. Pare de zombar dela. Vá ver se há um balcão vendendo lentes de contato bonitas por perto. O pequeno zumbi precisa cobrir um pouco os olhos. Viu, Kinje? Até você entende isso. Shen Yunfei brincou e foi embora. A pequena zumbi, que estava furiosa, de repente levantou as orelhas. Lentes de contato coloridas. Parece que realmente tem. No seu jogo de fazenda, além de colher vegetais, ela também pode armazenar coisas do mundo real no armazém. Nesses dias de folga, ela esteve fuçando várias coisinhas. Ocean virou a palma da mão. Tirou algumas lentes de contato da loja. Ao ver isso, Kinzu arqueou a sobrancelha. Pequena Youzi. Então você tinha lentes de contato coloridas. Você é realmente incrível. Ocean ergueu a cabeça com orgulho. Ela é realmente incrível assim. Aproveitando o momento em que Ocean manuseava desajeitadamente suas lentes de contato coloridas,
Shen Yunfei se aproximou do ouvido de Qin Zhu. Estranho. De onde saíram essas lentes de contato da pequena Youzi? Eu a vi há pouco com as mãos vazias. Qin Zhu esboçou um sorriso. Acho que tenho uma pequena suspeita. Muito em breve, Qin Zhu e Shen Yunfei também começaram sua grande compra no supermercado. Ao chegar na seção de macarrão instantâneo, o olhar de Qin Zhu parou por um momento nas prateleiras cheias de produtos. Falou como se fosse sem intenção. Ai, a mochila é pequena demais. Se não, poderíamos levar tudo isso. Que delícia! A pequena zumbi, que estava entediada ao lado, ao ouvir isso. Seus olhos brilharam de repente. É hora da pequena zumbi se mostrar. Só se viu que ela moveu sua pequena mão. Fua! De repente, toda uma fileira de macarrão instantâneo desapareceu. Ao ver isso, Qin Zhu não pôde deixar de rir. Ele acertou bem. A pequena zumbi realmente tem habilidades espaciais. Mas isso é fácil demais para enganá-la. Felizmente, ela encontrou ele. Depois de pegar os macarrões instantâneos, Youxian correu até Qin Zhu. Ergueu seu pequeno rosto branco como a neve, com uma expressão de quem pede elogios. Ao olhar para os grandes olhos de Youxian, que pareciam sem vida, as orelhas de Qin Zhu ficaram vermelhas sem motivo aparente. Em seguida, sob a direção de Qin Zhu, Youxian esvaziou mais da metade do supermercado. Quando Shen Yunfei chegou com uma mochila cheia, ficou surpreso ao ver essa cena. Uau! A pequena zumbi realmente tem habilidades espaciais. Então isso significa que agora temos um super armazém? Isso é incrível! Há muito tempo não gosto daqueles tipos egoístas da base. Youxi ouviu que a elogiavam novamente. Sentiu-se orgulhosa e levantou o peito. De repente, ouviu-se um grito estranho. Assustada, encolheu o pescoço e quis se esconder em um canto novamente. Qin Zhu reagiu rapidamente. De um salto veloz, avançou e carregou Youxia no ombro. Depois, saiu correndo. Vou resolver isso. Vocês esperem no carro. Jogando Youxia no carro como se fosse um saco, Qin Zhu correu na direção do som. Youxian sentou atônita. Olhou pela janela. Viu que vários javalis gigantes entravam. Todos tão grandes quanto caminhões. Mas Qin Zhu não mostrou nenhum sinal de pânico. Ele levantou a mão indiferente. Um sorriso desdenhoso apareceu em seu rosto. Ouviram-se faíscas elétricas. Um javali mutante assado eletricamente apareceu. Youxian se encolheu de medo. Ainda bem que no início Qin Zhu não usou esse truque contra ela. Assusta um pouco. Shen Yunfei claramente já estava acostumado com isso. Ele ligou o carro com destreza. Fez um gesto de polegar para cima a Qin Zhu, que estava entrando no carro abrindo a porta. Não esperava que houvesse javalis mutantes na cidade. Irmão Qin, para onde vamos agora? Qin Zhu se recostou preguiçosamente no assento. Vamos primeiro para a base. Youxian está no banco de trás guardando codornizes. De repente, pareceu lembrar de algo. Bateu a testa com a mão. Ai! É hora de colher as plantações no jogo. Também precisa alimentar galos e patos. Pensando nisso, Youxian abaixou a cabeça. Começou a jogar um minijogo no painel que só ela podia ver. Qin Zhu o viu pelo espelho retrovisor. Não pôde deixar de ficar atônito por um momento. Shen Yunfei seguiu seu olhar. Também tinha o rosto cheio de confusão. O que a pequena Yu está fazendo no ar? Não será que ela se assustou com o javali mutante, certo? Ao ouvir isso, Youxian ficou imediatamente aborrecida. Irritada, começou a dizer uma grande quantidade de linguagem zumbi. Os dois na fila da frente ficaram completamente confusos. Essa pequena Youzi, que língua estranha você está falando? Por que não pega um papel e escreve? Ao ouvir isso, Youxian. Ah, certo. Por que não pensei nisso antes? Imediatamente, pegou papel e lápis do seu estoque de jogos. Começou a escrever traço por traço. Não sou boba. Sou muito inteligente. Na escola primária, sempre tirava notas perfeitas. Não como Zhu Zhu, que é um mau aluno. Shen Yunfei deu uma olhada nas duas palavras Zhu Zhu no papel. Riu tanto que quase bateu em uma árvore. Ha ha ha, irmão Qin. Não imaginei que você tivesse um apelido assim. Enquanto conversavam, o carro já tinha chegado perto da base. Uma enorme muralha apareceu diante dos seus olhos. Tem pelo menos 30 metros de altura. Youxian olhava com grande assombro. Que muro alto! Definitivamente não será possível escalá-lo. Naquele momento, os veículos ao redor começaram a aumentar. De não muito longe, ouvia-se uma fraca transmissão pelo alto-falante. Bem-vindos à base de sobreviventes da cidade C. Para a segurança de todos,
Quem entrar, por favor, aceite passar por uma inspeção corporal. As pessoas que retornarem feridas precisarão de quarentena de 24 horas. Pedimos a todos que colaborem ativamente com nosso trabalho. O carro parou. Os três abriram a porta e desceram. Shen Yunfei lançou um olhar furtivo para Youxian, que estava sendo firmemente segurada por Qin Zhu ao lado. Perguntou baixinho. Irmão Qin. Ela, a pequena Youzi, realmente não será descoberta? Não se preocupe. Enquanto não abrir a boca. Parece exatamente com uma pessoa normal. Qin Zhu virou a cabeça para Youxian e a advertiu baixinho. Pequena Youxian, lembre-se de se fazer de muda. Youxian assentiu melancolicamente. Não pode alguém parar de mencionar o tempo todo sobre ser muda? De repente, ouviu-se um grito agudo ao lado. Ai! Você não tem olhos? Me empurrou. Li Huayan tinha expressão impaciente. Empurrou Youxian com força. Youxian tropeçou com o empurrão. Essa mulher é muito estranha. Claramente foi ela quem bateu. Youxian inclinou a cabeça. Seus grandes olhos brilhantes olharam fixamente para Li Huayan. Também não falou. Sempre lembro que Qin Zhu disse. Não pode falar. Qin Zhu percebeu que Youxian estava em apuros. Imediatamente deixou Shen Yunfei e correu para cá, protegendo Youxian atrás de si. Ao ver quem vinha, Li Huayan primeiro. Imediatamente exclamou surpresa. Qin Zhu. Qin Zhu se sentiu desconcertado com seu olhar. Quem é você? Naquele momento, Shen Yunfei também correu para cá. Irmão Qin. Ela é a única pessoa na base com habilidade espacial. Antes ainda te procurava para formar equipe. Mas você a rejeitou. Ao ouvir isso, Qin Zhu respondeu com um ó despreocupado. Depois se virou para consolar Youxian. Li Huayan viu que Qin Zhu realmente a tinha esquecido completamente. Seu rosto mostrou um instante de desconforto. Todos da base a conhecem, Li Huayan. Quantas pessoas estão ansiosas para agradá-la? Este Qin Zhu é o único que a rejeitou. No entanto, isso fez Li Huayan se sentir interessada. Ela realmente gosta de desafiar pessoas com personalidade. Li Huayan rapidamente se ajustou emocionalmente. Irmão Qin, você realmente sabe fazer piadas. Acabou de voltar de uma missão? Mas Youxian lá estava prestes a explodir. Segurando Qin Gou, fez uma denúncia cheia de gestos e movimentos. Está dizendo que esta pessoa te intimidou? Qin Zhu lançou um olhar para Li Huayan, a quem Youxian apontava com o dedo. Levantou a mão e esfregou a cabeça cabeluda dela. Pequena zumbi, não tenha medo. Eu te protegerei, irmão. Ao terminar de falar, ele virou a cabeça de repente. Sua expressão ficou fria ao olhar para Li Huayan. Peça desculpas. A pequena Youzi é tão obediente. Sem precisar perguntar, já se sabia a razão. Com certeza quem está errado é outra pessoa. Li Huayan olhou Youxian de cima a baixo. Nunca tinha visto essa menina na base antes. Deve ser uma recém-chegada. Não pôde evitar de falar sarcasticamente. A irmãzinha realmente tem habilidades. Acabou de chegar e se aproximou de Qin Zhu. Cale-se! Acompanhado de um grito de raiva. Qin Zhu deixou escapar arcos elétricos azulados e roxos de seus dedos, movendo lentamente o raio residual entre os dedos. Li Huayan se afastou desastrosamente. Não é que ela seja tão impressionante, mas sim que Qin Zhu não usou toda a sua força. Pare! Vários homens correram para proteger Li Huayan. Qin Zhu, como pode atacá-la? Ela é a única que tem espaço na base. O que faremos com o transporte de suprimentos se alguém se machucar? Sim, é isso. Um homem grande. Como pode bater em uma garota? Qin Zhu encostava-se à parede, girando lentamente a faísca elétrica que restava na ponta dos dedos. Quantas pessoas na base intimidam garotas? Por que não vejo você buscando justiça? Agora você só está aqui latindo sem parar. Dito isso, pegou a mão da pequena zumbi e se dirigiu para a fila à frente. Youxian franziu o nariz enquanto caminhava. Que estranho! Não era para ela ter perdido o olfato? Como ainda consegue sentir o cheiro do chá? Pensando nisso, virou a cabeça e fez uma careta para Li Huayan. Isso deixou Li Huayan furiosa, mas ela não teve coragem de segui-los. Felizmente, depois desse incidente, não houve mais pessoas imprudentes causando problemas. 20 minutos depois, Qin Zhu esperava impacientemente fora da zona de verificação. Esperou para os lados, mas não viu Youxian. Por dentro, não pôde evitar se preocupar. Por que ela ainda não saiu? Será que descobriu algo suspeito? Nesse momento, uma pequena mão bateu em suas costas. Qin Zhu se virou e viu Youxian.
Um funcionário ao lado sorriu e disse: Kinzu, essa menina é sua amiga? É uma menina bastante saudável. Só que minha mente é um pouco lenta. Há pouco, ao sair do ponto de verificação, quase me perdi. Ouvi outros dizendo que não sou inteligente. A pequena zumbi não ficou nada contente. Pegou seu caderno e quis mostrar seu nível de escrita. Kinzu, rápido de reflexos, a deteve. Então acenou casualmente para o pessoal. Ela era minha vizinha quando eu era criança. Não esperava que desta vez me salvassem. Ao ouvir isso, o pessoal imediatamente demonstrou inveja. Uau, isso é realmente destino. Tudo bem, não falemos mais. Vocês continuem. Ainda tenho que trabalhar. Disse isso e se virou para sair. Kinzu também levou a pequena zumbi de volta para casa. Shen Yunfei, do departamento em frente, já havia voltado. Ao ouvir o barulho, imediatamente abriu a porta. Finalmente você voltou. Em qual zona está a casa que deram a pequena zumbi na base? Vamos ajudar a limpar. Aproveitando que eles conversavam, Youxian já tinha entrado em casa com as mãos atrás, olhando ao redor como um líder em inspeção. Continuava murmurando coisas incompreensíveis entre dentes. Claramente achava que este lugar era simples demais. Não se comparava de jeito nenhum com seu antigo refúgio. Kinzu não pôde deixar de sorrir. Não pôde evitar acariciar sua cabeça mais algumas vezes. Agora até reclama. De qualquer forma, terá que viver aqui no futuro. Por quê? Não era para quem tem habilidades ter casas independentes? Shen Yunfei tinha uma expressão confusa. Kinzu lançou um olhar irritado para ele. Não disse ao pessoal da base que Youxian tem habilidades. Sua identidade é muito especial. Se chamarmos muita atenção, será fácil sermos expostos. Shen Yunfei finalmente percebeu. Faz sentido. Li Huoyan é a única na base que tem habilidade de viajar pelo espaço. Além disso, ouvi dizer que o espaço dela é do tamanho de apenas 4 malas. Nada a ver com nossa pequena Youzi. Dito isso, Shen Yunfei mostrou um sorriso sincero. Irmão Qin, hoje conseguimos tantas coisas boas. Hoje à noite você vai me deixar desfrutar de uma boa refeição. É hora do jantar. Shen Yunfei chegou pontualmente segurando uma tigela grande. Assobiando uma melodia, aproximou-se brincando. Ao abrir a porta, os olhos de Shen Yunfei se abriram como pratos instantaneamente. O quarto, que originalmente estava decorado de forma simples, havia mudado completamente. No chão havia um tapete grosso e macio. Há 2 sofás macios e preguiçosos na sala de estar. E o Xian está sentada alegremente em um deles. Ela pega repetidamente os objetos de que gosta. Um belo vaso está colocado por aqui. Um pelúcia está disposto ali. Hehe, quem diria que um jogo de cultivo poderia evoluir para um jogo de decoração de móveis? Shen Yunfei se deixou cair ao lado de Kinzu. Deu-lhe um cotovelo. Você vai deixá-la fazer o que quiser? Kinzu está encostado no outro sofá preguiçoso, com mãos e pés estendidos de forma despreocupada. Não está bom assim? Enquanto falava, estendeu a mão para Youxian com atitude de chefe. Pequena Yuzu, estou com sede. Traga-me uma garrafa de água. Youxian está organizando o quarto alegremente. Ao ouvir isso, imediatamente pegou uma garrafa de água do armazenamento do jogo e a passou. Shen Yunfei ficou atônito. Pequena Youzi, isso é incrível. Você tem exatamente o que precisa. Ao ouvir o elogio, Youxian ficou cheia de energia. Essa pessoa tem bom gosto. Ela felizmente pegou uma garrafa de Coca-Cola e entregou a Shen Yunfei. Kinzu, ao ver isso, quase ficou doente de ciúmes. A água mineral em minhas mãos de repente perdeu o sabor. Pequena Youzi, por que ainda faz distinções? Eu também gosto de beber Coca-Cola. Viu, eu acabei de ajudá-lo. Que pequeno zumbi pouco amável. Ao ouvir isso, Youxian ficou imediatamente bravo e fez bico. Claramente, era a água que ele mesmo queria. Você quer beber Coca-Cola, certo? Vou fazê-lo beber até se fartar. Tudo com um movimento de sua pequena mão. As garrafas de Coca-Cola voaram em direção a Kinyu e uma a uma. Kinzu não conseguiu desviar. Afogado instantaneamente na Coca-Cola. Ah, errei. Eu desisto. A pequena Yuzu, mesmo sendo parcial, é super adorável. Kinzu conhece bem o caráter de Youxian. Rapidamente levantou a mão para pedir clemência. Depois de muita conversa, finalmente conseguiu que Youxian recolhesse a Coca-Cola do chão. Então, Shen Yunfei começou a elogiar. Fez com que Youxian pegasse bifes e vinho do espaço. Depois de tantos dias no apocalipse, finalmente podiam comer uma refeição decente. Os dois estavam tão animados que quase queriam abraçar o prato e lamber.
Yu Xian os observava ansiosa enquanto comiam grandes bocados. O pequeno rosto estava cheio de chá de cevada. Ela também não provava o sabor da carne há muito tempo. Sem comida deliciosa, a vida parecia faltar metade da felicidade. Está bem, está bem. Não quero pensar nessas preocupações. Pelo menos ela ainda tem a outra metade da felicidade. Yu Xian se deixou cair de cabeça no sofá. Invoca o painel do jogo alegremente. Vamos vender vegetais. As colheitas raras vão para o armazenamento. Um armazenamento está cheio. Então, usar as moedas ganhas com a venda para construir um novo. Oh, subiu de nível novamente. Agora não podemos apenas cultivar vegetais. Também podemos criar peixes. Yuzu se diverte muito jogando. Shen Yunfei terminou o segundo pedaço de carne. Aproveitou um momento para olhar para o sofá. Imediatamente, seu rosto ficou confuso. Irmão Qin. A pequena Yuzu pode estar tão feliz brincando com o ar. Qinzu tocou o queixo. Não entendemos a lógica dos zumbis. Talvez, em seus olhos, isso seja muito divertido. A propósito, irmão Qin, amanhã vamos coletar a missão? Claro que sim. Qinzu assentiu. Seu tom revelava certo senso de crise. Agora os recursos estão cada vez mais escassos. Não acumule demais. A vida será difícil mais tarde. Descanse bem esta noite. Amanhã traga a pequena Yuzu com você. Está certo. Os olhos de Shen Yunfei brilharam de repente. Com a pequena Yuzu aqui, poderemos ficar com mais produtos bons. No dia seguinte, Qinzu bocejou, como um zumbi ao qual tiraram a energia vital. Em contraste, Yushan parecia um servo alegre, saltando com toda a sua energia. Shen Yunfei observava com curiosidade. Irmão Qin, você foi roubar galinhas ontem à noite? Qinzu lançou-lhe um olhar. Será que na nossa base há galinhas para você roubar? Acontece que ontem à noite Qinzu cedeu seu quarto para Yushan e estava dormindo no sofá. Quem diria que, ao adormecer, sentiu um olhar fixo. Ao abrir os olhos, viu Yushin agachada ao seu lado. Quase arrancou-lhe a alma de susto. Quis mandar Yushin de volta para o quarto, mas Yushin não queria ir. E ainda explicou que não conseguia dormir. Então queria ver como os outros dormiam, para aprender um pouco. Então passou a noite toda observando Qinzu. Shen Yunfei olhou para Yushin, que corria feliz à frente. Com simpatia, deu um tapinha no ombro de Qinzu. Irmão Qin, você passou por muitas coisas. Pontos de missão. Os dois foram escolhendo e escolhendo. Finalmente aceitaram a missão para a cidade H. Lá está o maior celeiro do país. Yushin não teve opinião sobre isso. Só estava feliz porque poderia sair para brincar. A missão foi atribuída. Os três se prepararam e partiram imediatamente. Shen Yunfei ficou responsável por dirigir o veículo off-road. Qinzu sentou-se no banco do passageiro. Por instinto, Yushin deixou cair a comida. O carro saiu rapidamente da base. Depois de sair da segurança da base, era possível ver alguns zumbis vagando dispersos à beira da estrada. Yuzu olhou para esses seres vagando. E então olhou para si mesma. Um grupo de coitados sem lugar para ir. Diferente dela, que ainda tem uma casa para viver. Ela definitivamente é a mais forte dos pequenos zumbis, favorecida pelo céu. Naquele momento, um zumbi descuidado se interpunha cambaleando à frente do carro. Antes que pudessem se aproximar, Qinzu levantou a mão e lançou um raio afiado. Após uma série de explosões, aquele zumbi foi instantaneamente transformado em carvão negro. Yushin instintivamente deixou cair o material, embora soubesse que Qingou não lhe faria mal. Mas ver a situação trágica de semelhantes ainda deixa um gosto amargo. Depois de pensar um pouco, Yushin pegou um cobertor colorido do depósito do jogo. Em um instante, envolveu-se completamente. Dessa forma, não podia ver nem ouvir nada. Perfeito. Qinzu viu esse gesto de tampar os ouvidos através do retrovisor. Depois de pensar um pouco, entendeu o que estava acontecendo. Não pôde deixar de rir com um pulo. Shen Yunfei olhou para ele estranhando. Irmão Qin, o que há com você? Qinzu conteve o riso. Acenou com a mão. Não é nada. Se mais tarde houver zumbis atrapalhando o caminho, melhor evitarmos o caminho, se possível. Shen Yunfei fez um som de gó. Yushin se escondeu sob o cobertor. Ouvia a conversa com total clareza. De repente, sentiu seu peito um pouco quente. O que está acontecendo? Claramente, ela não tinha pulso. Mas agora sentiu que seu coração parecia bater uma vez. Naquele momento, de repente ouviu um grito fora da janela do carro.
Viu uma mulher muito bonita aparecer de repente à beira da estrada. Ela agitava desesperadamente a mão para eles. Shen Yunfei afrouxou os pés. O carro quase derrapou. Irmão Qin. Isso. Não devemos ajudar. Qin Zhu soltou uma risada fria. Não se preocupe. Acelere ao máximo. Yu Xian, curiosa, colou o rosto na janela e olhou para fora. Seu nariz ficou amassado. Olhava ansiosamente a mulher desaparecer da vista. Depois de escrever, entregou a Qin Zhu. Depois de terminar, passou para Qin Yue. Por que não a ajuda? Ela é humana, não é? Qin Zhu levantou as sobrancelhas com certa resignação. Pequena Euzi, você é muito ingênua. A natureza humana neste mundo é mais assustadora que os zumbis. Olhe para ela, uma grande beleza, sozinha lá fora. Embora suas roupas estejam desgastadas, estão muito limpas. Seria estranho se não fosse uma armadilha. Lembre-se, não confie facilmente nos outros no futuro. Yu Xian parece entender e não entender. Ela inclina a cabeça enquanto morde a tampa da caneta. O caderno se levanta novamente à sua frente. Mas acho que posso confiar em você. Qin Zhu originalmente queria se mostrar mais profundo. Mas, no final, o canto de seus lábios era ainda mais difícil de controlar que uma AK. Naquele momento, Shen Yunfei interrompeu com uma expressão chorosa. Irmão Qin, embora eu não queira interromper sua comunicação emocional, mas realmente não consigo aguentar mais. Minha bexiga vai explodir. Logo, o carro entrou em uma área de serviço abandonada. Os zumbis dentro ouviram o barulho do carro e se aproximaram cambaleando. Yu Xian não teve medo deles. Abriu a porta e pulou direto do carro. Estava cansada de ficar no carro. Os zumbis pararam ao vê-la. Suas cabeças se inclinaram para o lado. Perguntavam-se por que havia chegado alguém igual. Qin Zhu a seguiu de perto. Saltou rapidamente do carro. Alguns relâmpagos deslumbrantes saíram de suas mãos num instante. Antes que aquele grupo de zumbis pudesse reagir, caíram rapidamente um após o outro, formando um caos. Depois de acabar com os zumbis, Qin Zhu, após estacionar, fez um gesto para Shen Yunfei. Apresse-se e procure um lugar para se aliviar. Eu e Xiao Youzi vamos procurar um pouco de gasolina. Este posto claramente já foi visitado por alguém. As coisas estão bagunçadas por toda parte. Qin Zhu o procurou por um bom tempo e só encontrou 2 barris de gasolina. Yu Xian acenou com a pequena mão. 2 barris de gasolina desapareceram num instante. Shen Yunfei, que tinha acabado de voltar do banheiro, não podia acreditar no que via. Não pôde deixar de se surpreender. Uau! Pegar assim diretamente é muito satisfatório. Quero dizer, Xiao Youzi, quanto mais você consegue armazenar neste espaço? Yu Xian inclinou a cabeça e pensou por um momento. Ela pode construir um armazém a qualquer momento usando moedas do jogo. E para ela, obter moedas do jogo é bastante fácil. Então, Yu Xian desenhou um enorme símbolo em seu caderninho. Shen Yunfei, que era uma estudante mediana, parecia completamente confusa. O que significa isso? Qin Zhu deu um tapinha em sua cabeça. Tonta! Yu Xian assentiu com força. Exatamente, exatamente. Nem é melhor que um cadáver. Quando Shen Yunfei finalmente entendeu o significado daquele símbolo, ficou tão emocionada que deu um pulo. Pequena Youzi. Não, irmã Yu. A partir de hoje, vou contar com você para me cuidar. Ao ouvir isso, Yu Xian mexeu com orgulho em seus fios de cabelo. Imediatamente arregaçou as mangas, indicando que seguiria sua irmã para conseguir comida. Os dois, um morto, dividem rapidamente o trabalho. Shen Yunfei parecia cheia de energia. Reuniu todos os suprimentos utilizáveis da área de serviço. Uma pilha na frente de Yu Xian. Qin Zhu estava de pé com as mãos nos bolsos, parado preguiçosamente ao lado. Parecia despreocupado, mas estava atento aos movimentos ao redor. No posto de gasolina, usar habilidades do tipo raio definitivamente não seria possível. Então, sempre que um zumbi se aproximava cambaleando, Qin Zhuan, sem dizer uma palavra, levantava uma perna longa. Um chute podia mandar os zumbis muito longe. Os 3 estavam completamente imersos na organização. Com um único chute posso afastar os zumbis. Uma nuvem negra se dispersou. Uma lua vermelha apareceu lentamente. Yu Xian estava tirando uma lanterna do armazém de jogos. De repente sentiu a cabeça ficar nublada. Qin Zhuan, ao receber a lanterna, discutia com Shen Yunfei. Algo não está certo. Vamos primeiro voltar para o carro. Está muito perigoso lá fora. Logo depois de falar, viram Yu Xian cair para trás.
Qin Zhuo reagiu com rapidez e habilidade. Dando um passo à frente, assegurou. Shen Yunfei também ficou surpresa. Mas agora não é a hora de falar. Os três rapidamente subiram no carro. Qin Zhuo, nervoso, deu um leve tapa no rosto de Youxian. Ao ver que ela ainda não reagia, não pôde evitar franzir a testa. Originalmente, Yuzuka era um zumbi. Assim que fechou os olhos, não há como determinar em que situação ela se encontra agora. Não havia como saber exatamente em que estado estava. Shen Yunfei falou com cuidado. Irmão Qin, não será que a pequena Yuzu não terminou de falar quando foi interrompida bruscamente por Qin Zhuo? Não diga bobagem. A pequena Yuzu está bem. Lua de sangue. Essa estranha escuridão durou o dia todo. Durante esse tempo, Qin Zhuo e os outros ficaram dentro do carro. Até o dia seguinte, quando o sangue desapareceu. O céu voltou a clarear. No entanto, Yuxi ainda não tinha acordado. Shen Yunfei entregou uma garrafa de água mineral para Qin Zhuo. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Irmão Qin, descanse um pouco. A pequena Yuzu ainda não acordou? Você simplesmente não dorme? Qin Zhuo pegou a água e deu um gole. Seus olhos estavam cheios de veias vermelhas. Durante uma lua de sangue, não havia um único zumbi por perto. Isso indica que essa lua de sangue deve ter algum efeito sobre os zumbis. Mas agora que amanheceu, tudo deveria voltar ao normal. Yuxi ainda não mostrava sinais de acordar. Isso deixou Qin Zhuo confuso. Neste momento, uma van entrou lentamente na área de serviço. As pessoas dentro do carro viram imediatamente o SUV estacionado na área de serviço. Irmão Yong, esse é o carro de antes. Shen Li apontou para o SUV e disse num tom provocador. Um homem grande ao lado mostrou um sorriso malicioso. Você nem sabe se defender, sendo uma beleza como você, pedindo ajuda. Olha, vou dar uma lição por você. Dito isso, desceu do carro carregando Shen Li. Atrás dele, 4 de seus capangas o seguiram de perto. O grupo se dirigiu ao SUV. Vendo isso, Qin Zhuo imediatamente ficou em alerta. Ignore-os. Dirija. Shen Yunfei rapidamente ligou o carro. De repente, o forte chamado do Yong moveu a mão. Conjurou diretamente uma bola de fogo que foi lançada. Shen Yunfei imediatamente invocou um escudo de terra e o colocou na frente do carro. Então pisou fundo no acelerador. Mas não avançou muito. As rodas foram firmemente presas por cipós que surgiram de repente. Ele se virou para o banco de trás. Irmão Qin, não vamos conseguir sair. Qin Zhuo olhou firmemente. Colocou cuidadosamente a toranja em seus braços no banco. Ben Li saltou do carro. Vendo isso, Du Yong se aproximou com 4 de seus seguidores, satisfeito. No segundo seguinte, foi atingido por vários raios. Apressou-se a rolar pelo chão para se esquivar desajeitadamente. Então é uma habilidade do tipo raio. Mas somos muitos. Não importa quão poderosas sejam as habilidades. De repente, ambos os lados começaram a lutar. Trovões ecoavam. Chamas ardendo intensamente. Areia voando e pedras soltas. Todo lugar mergulhou numa batalha caótica. Ninguém percebeu que Shen Li se agachou para aproveitar a oportunidade. Aproximou-se silenciosamente do SUV de Qin Gou e dos outros. Abriu a porta com cuidado. Quando viu Yuxian deitada no banco de trás do carro, um flash de incredulidade cruzou seus olhos. Neste exato momento, como alguém pode dormir tão profundamente? Shen Li murmurou em seu coração. Com cuidado, começou a verificar as coisas sobre Yuxian. Mas sua mão tremia involuntariamente. Por que está tão fria? Não estará morta, estará? Tremendo, estendeu a mão até o nariz de Yuxian para checar. Meu Deus, realmente não está respirando. A pessoa já está morta, colocada no carro. Esses dois são loucos, não é? Justo quando Shen Li pensava em não provocar esses dois loucos, Yuxian de repente abriu os olhos. Se espreguiçou com um grande bocejo. Sentou-se lentamente. Fingindo. Levantou-se como um zumbi. Shen Li ficou tão assustado que perdeu a consciência. Gritando, rastejou e correu até Du Yong. Sua aparência era como se tivesse visto um fantasma. Aquele grito agudo parou instantaneamente todos que estavam lutando. Qin Zhuo viu Shen Li correndo na direção do veículo todo o terreno, pensando em Yu Xing dentro do carro. Sua expressão mudou instantaneamente. Sem pensar 2 vezes, correu em direção ao carro. Ao ver que Youxian havia acordado, ficou tão emocionado que os olhos ficaram vermelhos. Sem dizer uma palavra, a abraçou imediatamente. Yu Xing ficou um pouco atordoada com esse abraço repentino.
Estendeu sua pequena mão com hesitação. A pessoa deu um tapinha nas costas de Qin Zuo. O que há com você? Qin Zuo estava completamente surpreso. Pequena Yu, você pode falar. Yu Xin inclinou a cabeça. De repente, como se tivesse descoberto um novo continente. Ah, certo. Posso falar. Grrr. Estava tão animada que não parava de se mexer com entusiasmo. Mas, sem querer, também soltou um grito de zumbi. Assustada, rapidamente cobriu a boca. Do YNG olhava para cá com uma expressão maliciosa. Shen Li estava puxando freneticamente sua roupa para o lado. Irmão Yong. Essa mulher é um monstro. Claramente estava morta, mas de repente voltou à vida. Mate-a rápido. Do YNG afastou a mão de Shen Li com desdém. Que loucura é essa? Ao ver isso, Shen Yunfe aproximou-se com expressão nervosa, abaixando a voz. Irmão Qin, o que fazemos? A identidade da pequena Youzi está prestes a ser revelada. No entanto, os lábios de Tai Zuo se curvaram em um sorriso frio. De que você tem medo? Os mortos não revelam segredos. Nesse momento, a cabecinha de Yu Xing se aproximou de repente. Vou contar algo para vocês, hein? Tenho muitos da minha classe vindo. Mal terminou de falar. Um rugido profundo se aproximava. Um pequeno grupo de zumbis corria rapidamente para cá. O som da luta não era baixo. Atrair zumbis é bastante normal. Shen Li ficou pálido de medo. Irmão Yong. Certo. Muitos zumbis. Du Yong sorriu desdenhosamente. De que você tem medo? Esses zumbis são lentos e sem cérebro. Todos nós podemos lidar facilmente com eles. No entanto, antes que terminasse de falar, aquele subordinado seu com habilidade de tipo planta nem teve tempo de invocar as vinhas. Foi derrubado ao chão por um zumbi de velocidade extremamente alta. Os dentes afiados do zumbi imediatamente morderam seu pescoço. Acontece que, após a lua de sangue, as habilidades dos zumbis melhoraram surpreendentemente em todos os aspectos. Até alguns zumbis despertaram habilidades especiais. Em um instante, os 4 irmãos mais novos foram considerados como lanches pelos zumbis. Du Yong olhou para essa mudança repentina. Sentiu um sobressalto no coração. Só podia correr para o carro enquanto lançava bolas de fogo para atacar os zumbis atrás. Quem diria que havia um zumbi na multidão que despertou habilidades de água? De repente, surgiram colunas de água caindo. Du Yong foi seriamente reprimido. À vista, faltavam alguns metros até o carro. Shen Li de repente pisou em algo. Fez um estrondo e caiu no chão. Agarrou desesperadamente para salvar sua vida. Segurou firmemente a perna de Du Yong. Irmão Yong, salve-me! Não pode me ignorar. Du Yong vacilou com seu puxão. Com o coração cheio de ansiedade e raiva, levantou o pé e deu um chute. Velha desagradável, solte! Mas naquele momento, o exército de zumbis também chegou. Em um instante, ambos foram engolidos pela horda de zumbis. E por outro lado, a situação de Yu Xing e os outros também não é boa. Os zumbis cercaram os 3 no centro. Um rosto cheio de presas e garras. E Yu Xing, que está à minha frente, tem as mãos na cintura, gritando com todas as forças. Isso é Yu Xia negociando com os zumbis. Basicamente quer dizer que os 6 de lá podem comer o que quiserem. Essas 2 pessoas são minhas. Ninguém tem permissão para roubá-las. Os zumbis, é claro, não estão contentes. Não podemos dividir tantos corpos entre 6 pessoas. Não há suficiente nem para preencher os espaços entre os dentes. Por que você, um único zumbi, tem 2? Com esse tamanho, se atreve a comer sozinho? Deu uma surra. As negociações colapsaram. Diante de seus semelhantes que querem atacá-lo em grupo claro, aqui tienes la traducción ao português manteniendo los mismos tiempos. Yu Xin, assustada, agachou-se cobrindo a cabeça com ambas as mãos. Não são permitidos tapas no rosto. No entanto, no segundo seguinte, Qin Zuo levantou o pé e, com um chute, lançou o zumbi que vinha à frente pelos ares. Como você conseguiu fazer os humanos te ajudarem? Que impressionante! Yu Xing levantou a cabeça, confusa. Olhando ao redor, viu os zumbis olhando para ela com adoração. Sua cabecinha girou. O êxtase voltou. Chamar. Essas 2 pessoas são minhas reservas. Quando eu quiser beber sangue, eles me oferecerão o sangue sem que eu peça. Ao ouvir isso, os zumbis se empolgaram imediatamente. Grrr. É incrível. Queremos reconhecê-la como nossa líder. Os outros zumbis também começaram a gritar líder. Shen Yunfei estava de pé ao lado, observando, atônito. Irmão Qin,
O que está acontecendo? Kinzo deu de ombros. A situação é que saber um idioma estrangeiro é muito importante. Pode salvar vidas em momentos críticos. No fim, Yu Xing fez um gesto com a mão. Levarei essas duas pessoas humanas para buscar outros humanos para comer. Temos que garantir que todos estejam bem alimentados. Os zumbis, ao ouvir isso, ficaram muito comovidos. Alinharam-se conscientemente em duas filas. Deixaram um amplo caminho para o veículo off-road. E havia um zumbi que, sem saber de onde, encontrou um lenço todo esfarrapado. Agitando o lenço, despediu-se de Yu Xing. Chefe, com certeza estaremos esperando por você. Dentro do veículo off-road, Shen Yunfei viu que os zumbis reconheciam Yu Xing como chefe. De repente, exultei de profunda admiração. Como esperado da minha irmã Yu. Sinto que, ao despertar deste sonho, você está mais bonita do que antes. Ao mencionar isso, Yu Xian se animou. Com um movimento de mão, tirou um pequeno espelho do armazém de brinquedos. Olhando para a esquerda, olhando para a direita. Quando Kinzo acordou de uma soneca, viu que Yu Xian estava conversando consigo mesma na frente do espelho. Espelho mágico, espelho mágico. Quem é o zumbi mais bonito do mundo? Depois, mudou a voz. Claro que é a mais inteligente e adorável, Yu Xian. Kinzo olhava para Yu Xing com aquela aparência narcisista. A comissura dos lábios se contraiu involuntariamente. Parece que ser um zumbi como a pequena Yu também é bem bom. Sem nenhuma preocupação. Ao ouvir isso, Yu Xian lançou-lhe um olhar de soslaio. Estúpido humano, o que você sabe? Há tantas preocupações. Por exemplo, agora ele deve estar preocupado com: será tipo de melancia ou repolho? Devemos cultivar a terra ou construir um celeiro para o gado? O carro estava dirigindo há um bom tempo. Kinzo olhou para o mapa que tinha na mão. Depois levantou a cabeça. Deu instruções. A estrada à esquerda está aberta. Há uma pequena vila adiante. Esta noite ficaremos lá e prepararemos um quarto para descansar. Shen Yunfei virou o volante. Vá pela estrada da esquerda. Logo chegaram à pequena vila. Mas toda a vila estava estranhamente silenciosa. Kinzo saiu do carro. Olhou ao redor com cautela. Cuidado. Este lugar tem um ar estranho. No entanto, mal terminou de falar. Yu Xing saltou do carro imediatamente depois. Caminhou com passo firme em direção a uma pequena vila. Essa pequena vila parece muito boa. Merece seu status de líder dos zumbis. Caminhou até a frente da vila. Yu Xing empurrou com ambas as mãos. Com um rangido, empurrou a porta grande. Ninguém esperava que, no instante em que a porta se abriu, num instante, uma pequena figura fosse engolida. Em seguida, um zumbi de rosto feroz saiu disparado da escuridão. Kinzo viu essa cena. Seu coração imediatamente subiu à garganta. Sem pensar duas vezes, correu em direção a Yu Xian. Shen Yunfei também se assustou, com o rosto pálido. Mas os dois chegaram um pouco tarde. A bola de fogo atingiu Yuka. Em um instante, a pequena figura foi engolida. Kinzo ficou furioso imediatamente. Ao seu redor, uma poderosa energia surgiu instantaneamente. Um raio de grande potência caiu sobre o zumbi que atacava Yu Xian. Ouviu-se uma forte explosão. Os zumbis foram cortados em pedaços. Braços e pernas desmembrados voaram para todos os lados. Shen Yunfei gritou de repente. Irmão Qin, olhe rápido. A pequena Yu Xing está bem. A pequena Yu está bem. Uma esfera de água azul clara, como uma bolha gigante, que envolvia suavemente Yu Xian em seu interior. Yu Xian piscava lá dentro, com uma expressão de total confusão. Ela estendeu sua pequena mão. Curiosamente, tocou aquela esfera de água. E a furou com a mão. Então ouviu-se um pop. A bola de água explodiu de repente. A água caiu como uma cascata. Em um instante, encharcou Yu Xian como uma galinha molhada. Seu cabelo molhado grudou no rosto. Ela rapidamente sacudiu a cabeça. Como um gato, tentava sacudir a água do cabelo. Naquele momento, Kinzo caminhou rapidamente até Yu Xian. Estava tão bravo que ficou completamente corado. Yu Xian, você pode pensar mais antes de fazer algo? Não seja tão imprudente. Yu Xian foi repreendida por Kinzo. Esta história termina aqui. Convido todos a verem outra história. Queria bater em alguém. A pequena bolinha de massa está esperando para nascer no ventre materno. Acontece que a mamãe teve complicações no parto. Da desesperação, ela deu um chute no irmão gêmeo e o mandou voando. Porque ouviu claramente a conversa dos médicos. Se não conseguir dar à luz o primeiro filho,
Se acabar o líquido amniótico, os dois bebês morrerão asfixiados. Ao ouvir isso, até seus instintos maternais estavam prestes a explodir de raiva, pensando que ela, como uma digna rainha da tecnologia, ser traída por alguém próximo e renascer como um bebê, bem, isso ainda dá para aguentar. E ainda por cima ter um irmão mais velho tão covarde. Nem sequer se atreve a sair do ventre materno. Ainda não é um homem? Lá vai você! Acompanhado de um forte choro. Todos, tanto dentro quanto fora, soltaram um suspiro de alívio. Tang Tiantian também saiu ansiosamente. A luz lá fora era ofuscante. Ainda não estava acostumada. De repente, alguém agarrou seu pezinho. Por que essa menina não chora? Um som de confusão da enfermeira chegou aos meus ouvidos. Tang Tiantian teve imediatamente um mau pressentimento em seu coração. Como esperado. No segundo seguinte, ouviu-se o som alto de um tapa na bunda. Ai, dói muito! Ela, instintivamente, começou a chorar, sentindo-se envergonhada. Abriu os olhos de repente. Assustou diretamente a enfermeira à sua frente. Este recém-nascido já é branco, macio e adorável. Por que tem um olhar tão estranho? Nesse momento, uma voz suave e fraca soou. Rápido, tragam o bebê para eu ver. Então, Tang Tiantian sentiu seu pequeno corpo ficar leve. Caiu em um abraço quente. O que surgiu diante de seus olhos foi um rosto absolutamente perfeito. Bebê. Sou mamãe. Bem-vindo a este mundo. Os olhos de Tang Tiantian brilharam imediatamente. Viver novamente uma vida. Finalmente, não sou mais a órfã abandonada por ninguém. Quando os dois pequenos foram limpos pela enfermeira. No momento em que os tiraram da sala de parto. Sniff, sniff. Vários pares de olhos se voltaram para eles ao mesmo tempo. Embora Tang Tiantian tenha passado por muitas tempestades em sua vida anterior, nesse momento também ficou um pouco atônita. Quem são todas essas pessoas? Por que há tantos meninos que parecem iguais? Minha querida e obediente netinha. Deixe o avô te ver. O que estava na frente, Tang Jiane, se aproximou rapidamente. Seu rosto velho sorria como flores de crisântemo em plena floração. Não era nada como se dizia por aí. Sendo presidente do grupo Tang, raramente sorri. Atrás dele, vários meninos também olhavam com interesse para cá. Todos tinham aparência e presença excepcionais. Quando Tang Tiantian os olhava atentamente, uma voz repentina flutuou no ar. Como assim nem tem dentes? Não acham que parece um monstro sem dentes? Tang Tiantian olhou furiosamente para o lugar de onde vinha a voz. Sem querer, encontrou olhos amendoados. Na verdade, é bastante bonito. Mas o que diz é realmente irritante. Não pense que por ser bonito pode falar o que quiser. Vou fazer você se arrepender a partir de agora. Tang Tiantian, furiosa, em sua fralda, gritou. O garoto à sua frente a observava, sem saber que já havia conquistado sua raiva. Mas no segundo seguinte, um tapa caiu em seu rosto. Afaste-se! Você, que não sabe apreciar! Que irmãzinha linda! Outra cara bonita se aproximou. Seu sorriso era como a brisa primaveril de março. É o mais velho entre eles. Ao lado dele também estavam dois meninos pequenos idênticos. Quando falaram, até a voz era igual. Avô, eu também quero abraçar minha irmãzinha. Você é velho, então não se canse. Tang Jiane, irritado, fez a barba tremer. Esquivou-se agilmente de vários ataques de seus netos. Meu corpo é forte, sabe? Mesmo que eu abrace o dia todo, não me canso. Alguns ficaram trocando palavras por um bom tempo. Tang Tiantian finalmente entendeu a situação de sua família. Porque na família Tang não houve uma menina em 100 anos. Por isso, desde que nasceu, conquistou o carinho do ancião da família. Ela tem 5 irmãos mais velhos. Ninguém. Para ser exato, são 6. Os 3 meninos que se parecem exatamente são trigêmeos. O maduro e estável é o irmão mais velho Tang Exuan. O que é distante e fala pouco é o segundo irmão, Tang Eli. E o que primeiro a criticou com sua língua afiada foi seu terceiro irmão, Tang Yi. Os gêmeos de 6 anos são o quarto irmão, Tang Aoiuiu. E o quinto irmão, Tang Aoian. Quanto ao sexto irmão, naturalmente, é o covarde que ela chutou para fora do ventre materno. Tang Tiantian se sentiu um pouco envergonhada. Todos esses galãs da casa são seus irmãos. Tantos brotos tenros bons e ela só pode olhar, não tocar. É um desperdício de recursos naturais. Falando nisso, é estranho. Já passou tanto tempo. Por que não viu o pai dela? Mais tarde, Tang Tiantian descobriu que no momento em que a enfermeira a levou para fora, o pai, Tang Shangyan, já havia corrido para o lado da mãe e o Siuan imediatamente.
Afinal, aos olhos de Tang Shangzu, esse louco que mimava a esposa, a mamãe é a pequena princesa mais importante. Meses se passaram num piscar de olhos. No berço rosa e azul, jaziam dois bebês lado a lado, acompanhados pelo choro familiar dos bebês. Tang Tiantian olhava, entediada, para o teto acima de sua cabeça. Queria estender a mão para tapar os ouvidos. Infelizmente, seus bracinhos eram muito curtos. A única coisa que pôde fazer foi mover a mão sem rumo no ar. Tang Aiki, pode parar de chorar? Embora quisesse gritar com todas as forças, o que saiu foi um pequeno som de bebê. Tang Tiantian, incapaz de aguentar mais, queria se virar. E então falhou. Um bebê de apenas alguns meses de idade. Não pode fazer nada. Justo quando Tang Tiantian sofria de dor de cabeça, um som insuportável soou lá de cima. Monstro! Viemos te ver. Tang Tiantian revirou os olhos. Nem precisa dizer. Com certeza foi o terceiro irmão de língua venenosa que chegou. Quem te mandou bater justo na boca deste bebê? Vou te cortar hoje. Tang Tiantian lambeu seus dentinhos recém-nascidos. Aproveitando que o terceiro irmão a acariciava, agarrou seu braço e começou a mordê-lo. Mordia enquanto ficava com raiva. Agora ela é muito jovem. Só consegue lançar um ataque de saliva. O terceiro irmão ficou assustado com ela, mas também preocupado com os dentes. Então não ousou resistir. Até que Tang Tiantian se cansou de morder e adormeceu. Então ele fugiu de volta para o quarto. Passou 3 horas inteiras tomando banho. Este incidente virou uma piada entre os membros da família. Depois dessa experiência, o terceiro dos Tang não ousava mais falar palavras ofensivas levianamente. Isso fez com que Tang Tiantian tivesse um período muito tranquilo e agradável. Quando finalmente chegou seu primeiro aniversário, Tang Tiantian não sabia que toda a família já havia celebrado uma reunião familiar, liderada por Tang Jiane. Decidiram fazer a celebração do primeiro aniversário mais grandiosa e luxuosa. Essa expressão, como se enfrentassem um grande inimigo. Quem não soubesse pensaria que estavam discutindo algo crucial sobre a vida ou morte do grupo Tang. Mas chegou o dia da celebração do seu primeiro aniversário. No entanto, Tang Tiantian se recusava a sair de qualquer maneira. Que piada! Ela não é uma criança de verdade. Fazer uma festa de primeiro aniversário? Que vergonha! Vendo que a hora estava chegando, todos não sabiam o que fazer com ela. Por que ainda não saiu? O irmão mais velho empurrou a porta para abrir. Olhe para a multidão amontoada na porta. Não pôde deixar de franzir a testa. Tang Tiantian virou a cabeça e olhou. Sem querer, encontrou olhos profundos, como o misterioso céu estrelado da noite. Tang Tiantian foi instantaneamente atraída. Estendeu a mão para o jovem estranho atrás de seu irmão mais velho. Depois de tanto tempo, finalmente viu alguém ainda mais bonito que seus irmãos. Zhan Lianjui olhava para a pequena bolinha de massa que estendia a mão, branca e macia como um bebê de neve. Todos queriam exclamar o quão adorável era. No entanto, ele franziu a testa. Retrocedeu 2 passos. Tang Tiantian imediatamente franziu a testa. Percebeu que estava sendo desprezada. Desde que nasceu até agora, ninguém a havia rejeitado antes. Homem, você conseguiu despertar o interesse deste bebê. Então, sua pequena boca se franziu. Ainda não havia emitido seus sons adoráveis de bebê. O irmão mais velho já a havia pegado com muito cuidado. Colocou-a diretamente nos braços de Zhan Lianban. Segure e firme. Tiantian é nossa pequena princesa da família Tang. Zhan Lianban, instintivamente, estendeu a mão para pegá-la. Num instante, sentiu como se estivesse abraçando uma nuvem. Nem percebeu. Os olhares sobre Tang Tiantian tornaram-se mais suaves. Naquele momento, um olhar hostil pousou sobre Tang Tiantian. Ela, como se tivesse percebido, levantou a cabeça. Na entrada, havia uma menina de cabelos cacheados, com as 2 mãos agarradas firmemente ao vestido. Seu encantador vestido de renda já estava todo amassado. Tang Tiantian pareceu entender algo. Então, deu um pequeno beijo. Ela beijou a criança no rosto com muito orgulho. Queria levar alguém. Nem pensar. Todos ficaram atônitos. Zhan Lianjui teve um momento de surpresa. Seu rosto bonito raramente mostrava um pingo de ternura. Não percebeu que vários olhares afiados o observavam. O irmão mais velho da família Tang rangeu os dentes. Zhan Lianjui. Eu te considero como um irmão. Você realmente pretende levar minha irmã? Embora o terceiro irmão não tenha falado, sua temperatura corporal também caiu consideravelmente. Quanto ao terceiro irmão, está cheio de ciúmes. Entre os irmãos, ele é quem mais sofre.
Os outros podem abraçar Tang Tiantian. Sempre que ele tenta se aproximar, definitivamente terminará com a roupa suja de saliva. Esse pequeno ingrato. Não foi apenas porque disse algumas coisas ruins quando criança? Por que guardar rancor até agora? Ele estava pensando em levar Tang Tiantian. Mesmo que me ataque com saliva, não me importo. Uma pequena figura de cabelos cacheados avançou e se aproximou. Mostrou um sorriso. Irmão Zan. Esta irmãzinha é muito adorável. Posso abraçá-la? Mila terminou de falar. Ao ver que Zan Lianban não se opôs, não pôde deixar de se sentir contente. Tentou alcançar Tang Tiantian para abraçá-la. Mas Tang Tiantian fez bico, mostrando uma pequena expressão provocativa. A mão de Mila ficou rígida no ar. Não está enganada? Um bebê tão pequeno tem um olhar assim. No final, foi Tang Jiane quem saiu para intervir. Xiao Jue! Rápido, leve Tiantian para fora. A primeira festa de aniversário está prestes a começar. Na festa de primeiro aniversário, incontáveis figuras proeminentes cercavam a mesa. A longa mesa de madeira de agarvoad parecia não ter fim. Em cima estava coberta com uma camada de veludo vermelho. Estava cheia de todo tipo de objetos. Não havia apenas papel, penas e pinturas comuns. Também havia vários pequenos aparelhos delicados. As pessoas colocaram cuidadosamente Tang Tiantian e Tang Aiki sobre a mesa, observando com grande interesse a cerimônia do primeiro aniversário. Tang Tiantian já havia decidido o que escolher. De imediato, correu em uma direção. No entanto, sentiu resistência atrás de si. Olhou para trás. Tang Aiki segurou sua pequena saia e não soltou. Parecia como se tivesse descoberto algo divertido. Até abriu a boca como se quisesse morder. Tang Tiantian ficou tão irritada que deu um chute no rosto dele. Depois, saiu correndo rapidamente do local. Essa pequena expressão ao mesmo tempo adorável e feroz, combinada com sua carinha fofa, fez muitos a chamarem de adorável. Queriam formar um grupo para ir à casa Tang roubar crianças. No entanto, no segundo seguinte, todos viram com os olhos arregalados como Tang Tiantian emanava uma atitude de não reconhecer nenhum parente. Correu diretamente para Zan Lianjui. Pegou sua mão de um puxão. Todos ficaram completamente pasmos. Foi Tang Jiane quem percebeu primeiro. Com uma expressão extremamente séria, disse: Tiantian, você gosta dele? Tang Tiantian balançou a cabeça como se fosse um alho. O que há de divertido em pegar essas coisas? A vida é muito entediante. Sempre é preciso procurar um desafio, não é? Ao ver isso, a expressão dos pais da família Tang permanecia bastante tranquila. Mas as caras de vários irmãos escureceram instantaneamente. Aquele olhar quase despedaçou e arrancou os músculos de Zan Lianjui. Desejavam poder devorá-lo. Gente! O ancião Tang soltou uma risada estrondosa. Isso lhe lembrou uma antiga anedota. Acontece que as famílias Tang e Zan sempre foram amigas por gerações. Quando as esposas de ambas as famílias estavam grávidas ao mesmo tempo, então começaram a discutir. Se fosse um menino e uma menina, se casariam. Mas a senhora Zan morreu após complicações no parto de Zan Lianban. Yun Sivan teve 5 meninos seguidos. Esse assunto ficou pendente por muito tempo. Ao ouvir o ancião dizer isso, a mãe, Yun Sivan, também iluminou seus olhos. A senhora Zan e ela costumavam ser amigas íntimas. Zan Lianjui também foi alguém que ela viu crescer desde pequena. Deixá-lo cuidar de Tiantian também não é ruim. Vários irmãos estavam muito preocupados. Tang Exuan, tudo é sua culpa por ter deixado o lobo entrar em casa. Tang Yi, angustiado, nem sequer chamou seu irmão mais velho. Tang Exuan também está tão arrependido que sente dor de estômago. A pequena bolinha de massa da família ainda não cresceu e já está prestes a ser conquistada. Mas este assunto ainda deve ser consultado com a pessoa envolvida. Tang Jiane olhou para Zan Lianban. Pequeno Jue, o que você acha? Deixe Tiantian ser sua namorada, por favor. E antes que Zan Lianban pudesse abrir a boca, uma voz feminina clara e nítida de repente ressoou. Não está certo. Todos olharam na direção da voz. Maire estava segurando sua saia, com uma expressão um tanto ansiosa no rosto. Viu que todos olhavam para ela. Apresurou-se a se aproximar de Zan Lianban, parecendo ao mesmo tempo patética e adorável. Essa imagem caiu aos olhos de Tang Tiantian, exclamando: Uau, cara! Ainda tão jovem. Domina perfeitamente a essência do chá verde. Controla perfeitamente a atitude de flor de lótus branca. Estou procurando um marido infantil. O que há de errado em você se levantar? Não pedi sua opinião. Tang Tiantian protestou descontentemente. Infelizmente,
sua voz chegou aos ouvidos de todos. Todos murmuravam e balbuciavam. Mila lançou um olhar a Zhang Lianjui, com um carinho evidente nos olhos. Reunindo toda a sua coragem, começou a falar. Eles não podem se comprometer, porque sou a namorada de Zhang Lianvan. Todo o público ficou agitado. As vozes de discussão surgiam sem parar. Não me diga que você falou sério. Embora Milai e Zhang Lianjui ainda sejam apenas crianças, ao estarem juntos, pareciam um casal celestial. Realmente formavam um casal incrivelmente compatível. Tang Tiantia não precisava adivinhar o que estavam pensando. TCH. Que tipo de olhar é esse dessas pessoas? Ela não é apenas 10 anos mais nova que Zhang Lianban. Falando da idade mental, já é bastante que eu não o despreze por ser uma criança. Naquele momento, Milai se agachou e beliscou suavemente o rostinho de Tang Tiantia. Irmãzinha Tiantia ainda é um bebê. Não era só por curiosidade que você sempre abraçava o irmão Zhang? Senhor Tang, não junte as pessoas aleatoriamente assim. Enquanto falava, olhou novamente para Zhang Lianli, com uma voz baixa como o zumbido de um mosquito. Irmão Zhang, eu só queria ajudá-lo. Claro, Tang Tiantian também ouviu isso. E, irritada, se mexeu nos braços de Zhang Lianban. Ei, quem é sua irmã? Hipócrita e manipuladora, fora daqui! O velho senhor Tang ficou um pouco envergonhado com o que ela disse. Afinal, ele não esperava que Zhang Lianban tivesse namorada. De um ângulo que os outros não podiam ver, Milai mostrou um sorriso provocativo para Tang Tiantian. Uma menina pequena. Que direito ela tem de enfrentá-la? No entanto, no segundo seguinte, a máscara de doçura que ela havia fingido se quebrou de repente. Ai, 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 me solte rápido. Você vai se dar mal. Milai gritou sem se preocupar com a sua imagem. Na verdade, foi Tang Tiantian quem aproveitou a oportunidade e mordeu sua mão. Os dentes de leite recém-nascidos não deixaram dúvidas. Ao mesmo tempo, mostrou os dentes e olhou para Zhang Lianban. Ousa admitir? Significa que você vai pagar caro, sem poder escapar das consequências. Zhang Lianjui, que estava observando friamente, ergueu uma sobrancelha. Não esperava que essa pequena tivesse tanto caráter. Realmente inesperado. Faz com que goste dela. Olhou para Milai com expressão impassível. Essa menina que o segue desde pequeno. Já é hora de dar uma lição. Senhorita Mi, por favor, se respeite. Não tenho nada a ver com você. Enquanto Zhang Lianvan começava a falar lentamente, o rosto de Milai ficou instantaneamente pálido. Irmão Zhang, como você pode? Você sabe muito bem que eu queria ajudá-lo. Em contraste, Tang Tiantian, por sua vez, estava extremamente orgulhosa. Aninhada nos braços de Zhang Lianli, fazia todo tipo de gestos e piscadelas. Eu te chamo de hipócrita. Te disse que roubasse minha gente. Agora você foi desmascarada. Zhang Lianban moveu suavemente o pequeno nos braços, para evitar que ele se empolgasse demais e caísse. Então, seu olhar frio se dirigiu a Milai. Desculpe, senhorita Mi. Perdão, não sou bom em mentir. Naquele momento, começaram a ouvir murmúrios dos convidados. Parece que a senhorita Mi não tem tais habilidades. Incrível que tenha pensado nesse método para se aproximar da família Zhang. As famílias Tang e Zhang são amigas há gerações. O que acontecerá se isso causar um mal-entendido entre elas? Milai só sentia que estava sendo espetada por espinhos. Começou a chorar alto e saiu correndo. Os pais de Milai estavam na seção dos convidados, cheios de raiva mas sem poder expressá-la. Só podiam mostrar um sorriso constrangido. Ela é só uma menina pequena, não entende e fala sem pensar. Não leve a sério. Depois disso, correram atrás de Milai. Um pequeno interlúdio. Ninguém levou a sério. Logo, o ambiente voltou a ser animado como antes. Além disso, pela união das famílias Zhang e Tang, o ambiente ficou ainda mais animado. Os anciãos da família Tang observam um novo genro recém-chegado. Quanto mais olhavam, mais gostavam. No entanto, alguns irmãos estavam sentados ao lado com cara séria. Parecia exatamente como se alguém devesse milhões a ele. Então sua irmãzinha foi levada por um lobo. Zhang Lianban também tinha uma expressão fria. Esperava que o assunto do noivado pudesse ser tratado mais tarde. Afinal, Tiantian é muito jovem neste momento. Se algum dia ela gostar de alguém, não seria perda de tempo para ela? O rosto jovem do primeiro esquadrão de batalha estava sério. Tem um tipo de charme adorável pelo contraste tão marcante. O rostinho fofo de Lianban parecia muito sério. Não pôde evitar estender a mão e puxar a pessoa para se sentar ao lado.
Quem não sabe poderia pensar que Zhang Lianban é seu próprio filho. Ok, faremos tudo o que Xiao Jui disser. Depois, todos. Este lugar é como sua própria casa. O avô Tang também tinha uma expressão cheia de ternura. O corpinho de Xiao Jui é fraco e magro. Terá que comer mais no futuro. Mas a originalmente adorada Tang Tiantian foi deixada de lado e negligenciada. Ela observou a cena à sua frente, boca aberta. O que está acontecendo? Aconteceu que escapou. Trouxeram alguém que compete por atenção. Ela abriu a boca, irritada. E até saiu uma bolha de muco transparente claro. Aila BNDCH Satnaga Sang Ting Baoya Jingyin MC Tijian. O terceiro irmão, Tang Yi, percebeu rapidamente a mudança em sua irmã. Ao vê-la com as bochechas infladas como um pequeno sapo, não pôde evitar estender a mão e tocá-la. Quase riu em voz alta. Este não é o homem que você mesmo escolheu. Por que ainda está triste? Apenas deixe um pouco para Zhang Lianban. Se a tia Zhang ainda estivesse viva. Viu a mudança repentina na expressão de Zhang Lianban. Tang Yi sabia que havia dito algo inadequado. Rapidamente se deteve. Ao ver isso, Tang Tiantian sentiu seu coração disparar. Será que os pais deste pequeno prometido já não estão mais vivos? De repente, começou a sentir um pouco de compaixão por este frio galã. Levantou sua pequena mão e pediu um abraço de forma adorável. Yun Sivan foi muito perceptiva. A colocou de um puxão nos braços de Zhang Lianban. Antes que Zhang Lianjui pudesse reagir, uns lábios macios se aproximaram imediatamente, acompanhados de uma sensação de frescor, um pouco como gelatina. Uma sensação sem precedentes fluiu em seu coração. Fez seu olhar se suavizar um pouco. O velho Sr. Tang deu uma grande risada. Tang Tiantian definitivamente agrada muito a Zhang Lianban. Será este o casal ideal, feito no céu? Rápido, traga o Sr. Zhang aqui, para ver sua pequena nora. Uma fila de pontos de interrogação flutuava na mente de Tang Tiantian. O que está acontecendo? O pai de Zhang Lianban não está morto. Então este beijo não foi como se entregar a ele. Na verdade, desde que a senhora Zhang morreu no parto, o pai de Zhang Lianjui parecia uma pessoa completamente diferente. Não apenas parou de se reunir com velhos amigos, mas quase não se ocupava de seu filho Zhang Lianban. Esta é a primeira festa de aniversário de Tang Tiantian. Ele apenas enviou um grande presente por um mensageiro. Pouco depois, Zhang Beilin entrou pela porta. Tang Shangyan se aproximou rapidamente para cumprimentá-lo. Irmão Zhang, finalmente chegou. Hoje, meus irmãos e eu, custe o que custar, beberemos até não poder voltar para casa. Esperei tantos anos. Finalmente, cumpri o desejo em vida de meu respeitado marido. Embora a família Tang seja apaixonada, a expressão de Zhang Beilin era fria como o gelo e não relaxou nem um pouco. Seus olhos eram sérios. Gritou diretamente para Zhang Lianyuan. Pequeno, por que você não se desculpa já? Então se virou para o vovô Tang. Esta situação é porque meu filho não sabe os modos. Uma linda festa de primeiro aniversário foi arruinada por ele. A família Tang estava originalmente muito animada. Ao ouvir isso, me senti imediatamente desconfortável. Tang Tiantian acendeu como um barril de pólvora. O que há de errado com este homem de expressão impassível? Transformou um grande evento em um erro. Este garoto bonito não pode voar. Ia. Com que direito insulta as pessoas da minha família? Grande malvado! Tang Tiantian, irritada, tentou se aproximar. E, por descuido, acabou caindo diretamente da mesa. Embora o chão estivesse coberto com um tapete macio, doeu tanto que mostrou os dentes. Toda a família viajou pelo país inteiro. Apresse-se para verificar se a pequena sofreu algum golpe ou arranhão. Foi então que Zhang Beilin notou Tang Tiantian. Ao ver os olhos da menina, ficou paralisado por um instante. Esses olhos de pêssego, tão familiares, eram puros e vivos. Desde que sua esposa se foi, não tinha mais visto olhos assim. Ao ver a expressão fria de Zhang Beilin, pareceu haver uma leve mudança. Tang Jiani, tomando uma decisão rápida, a colocou diretamente nos braços de Zhang Beilin. Se Tang Tiantian pudesse derreter este eterno iceberg. Não foi em vão que se esforçou tanto para unir as famílias Tang e Zhang através do casamento. Pensava que tudo ia dar certo. No entanto, Tang Yi de repente começou a rir. Ah! Finalmente, alguém está recebendo o mesmo tratamento que eu. Todos seguiram seu olhar. Viram que Zhang Beilin tinha manchas de um líquido suspeito em seu terno preto. Acontece que Tang Tiantian havia limpado o nariz e a saliva nele. Ela esfregou tudo nele. Parecia ainda mais miserável que o antigo Tang Yi. Minha irmãzinha é um pouco travessa.
Peço desculpas, tio Zan. O irmão mais velho, Tang Xuan, deu um empurrão em Tang e saiu rapidamente para suavizar a situação. Zhang Lianban também temia que seu pai se irritasse. Rapidamente abraçou Tang Tiantian. Papai, não se zangue com um bebê tão pequeno. Ela ainda é jovem e ignorante. Tang Tiantian continuava inquieta mexendo seus pequenos punhos de bebê, especialmente ao ver a aparência tímida e nervosa de seu prometido de infância. Isso a deixava furiosa. O que isso tem a ver com pai e filho? São inimigos, certo? Mas com esses bracinhos e perninhas, não consigo vencê-lo. O que devo fazer? Ao ver Zhang Beilin com aquela expressão mudando, o ambiente caiu em um silêncio momentâneo. Todos na família Tang sentiram um aperto no peito. Será que a amizade de tantos anos entre as famílias Tang e Zhang vai se romper por causa disso? No entanto, Zhang Beilin começou a falar lentamente. Não discordo da opinião do Sr. Tang. Casar com a família Tang também foi o último desejo da minha esposa. Como poderia recusar? Só que fui indulgente com Lianban. Tenho medo de que a pequena princesa da família Tang sofra no futuro. Essas palavras são muito bonitas. Tang Jiani de repente sorriu. Acho que este menino, Lian Jui, é muito bom. Além disso, Tian Tian, além de nós alguns poucos anciãos. Além disso, tem 6 irmãos mais velhos que a protegem. Ainda teme que outros não cuidem bem dela. Não será que o pequeno sobrinho Zan teme que seu filho seja perseguido pela família Tang? Zhang Beilin acabou por puxar os cantos dos lábios, mostrando um sorriso pouco natural. O noivado entre as duas famílias estava assim decidido. Já está a ficar tarde. Eu e Xiao Yu não iremos incomodar mais. Com licença. Tang Tiantian, ao ver aquela cara de gelo levar embora o seu noivo de infância, ficou logo descontente. Finalmente tinha encontrado um rapaz giro para provocar. Como podia deixá-lo ir assim de repente? Se queres ir, vai tu sozinho. Infelizmente, as palavras dela agora não tinham qualquer peso. Só pôde acenar com a mãozinha na direção das costas de Zhang Lianban. Os 5 irmãos, ao vê-la assim, ficaram logo aflitos e apressaram-se a mostrar os seus 18 talentos. Tang Yaoyu tirou uma caixa de bonecas Barbie da edição limitada mais recente. Doce Tiantian. O quarto irmão brinca contigo ao jogo das transformações. Tang Tiantian lançou-lhe um olhar infantil. Tang Yaoyu apresentou-lhe um punhado de rebuçados coelho branco. Não chores, Tiantian. Os doces do quinto irmão são todos para ti. Tang Tiantian revirou os olhos. Com essa idade ainda gostas tanto de doces? Cuidado que os bichinhos vão te comer os dentes. O irmão mais velho, Tang Xuan, colocou-lhe um gancho de cabelo com morango de cristal. Se as outras princesas têm, a nossa pequena Bela também tem de ter. O segundo irmão, Tang Eli, a seguir tirou uma caixa de música. Deu-lhe corda. 2 figurinhas dançavam sobre o espelho ao som de uma melodia clara e agradável. Até o terceiro irmão, Tang Lumai, que normalmente era tão mordaz, trouxe-lhe um vestidinho delicado para alegrar. Ao ver toda a família mimá-la tanto, as sobrancelhas franzidas de Tang Tiantian finalmente se relaxaram. Na vida passada, ela crescerá sozinha num orfanato. Depois de o orfanato ser demolido à força, recusou-se a ser adotada e começou a trabalhar enquanto estudava feitiçaria, passando, passo a passo, da base da sociedade, a tornar-se uma poderosa rainha da tecnologia. Agora, embora tudo tenha começado do zero, pelo menos desta vez, ela finalmente tinha uma família completa. Enquanto se emocionava com o seu destino feliz, de repente sentiu o couro cabeludo apertar. Tang Tiantian virou-se e viu o gêmeo Tang Yaiki com as suas mãozinhas rechonchudas a puxar-lhe o cabelo, ainda com um sorriso tolo e provocador. Tang Tiantian ficou furiosa. Não sabe ele que o cabelo é a vida de uma menina? Yun Sivan também reparou na travessura do filho e ia abrir-lhe a mãozinha, quando ficou espantada com o que viu. Tang Tiantian virou o corpinho, agarrou o braço de Tang Yaiki e fez-lhe um golpe por cima do ombro. Se Tang Xuan não tivesse sido rápido a agarrá-lo, talvez os seus dentinhos de leite acabassem todos partidos. Mesmo assim, Tang Yaiki ficou tão assustado que começou a chorar desalmadamente. Todos os presentes ficaram parados, atônitos. Quem diria que a princesinha mais frágil da família Tang era afinal uma menina de força bruta? Sentindo todos os olhares fixos nela, Tang Tiantian ficou nervosa. Será que foi descoberta? Uma bebé que sabe lutar aos 1 ano. Será que isso pega mal? Ao ver Tang Yaiki a chorar em pranto, sentiu uma enorme culpa. Afinal de contas, ele também era o seu irmão biológico. Apenas tinha agido por impulso.
sem medir a força. Ela aproximou-se dele e tocou-lhe na mão. Estranhamente, o choro de Tang Aiki parou de repente, como por milagre. Pronto, pronto. Eu não fiz de propósito. Tang Tiantian alisava-lhe o cabelo e balbuciava palavras infantis, com uma lágrima ainda pendurada no canto do olho. Tang Shangyan não conseguiu conter o riso. Parece que a nossa família Tang vai ter uma futura mestra de artes marciais. Viram aquele golpe de ombro há pouco? Perfeito! Já decidi. Quando Tiantian for um pouco maior, vai aprender Taekwondo. Eu não preciso aprender, pensou Tang Tiantian, orgulhosa. Ela já era uma especialista em Taekwondo. Na vida passada, quase ninguém conseguia vencê-la, claro. Aqui está a tradução fiel para o português de Portugal, mantendo os marcadores de tempo originais. Dá para contar com uma só mão. Os olhos do terceiro irmão, Tang Rei, brilharam. Boa! Daqui em diante posso treinar artes marciais com a minha irmãzinha. Mas o que ele realmente pensava era: agora posso ter uma desculpa legítima para incomodar esta pestinha. Tang Tiantian lançou-lhe um olhar de lado. Espera até eu crescer mais um bocadinho. Afinal, quem vai incomodar quem ainda está por vir? No entanto, nos dias seguintes à festa do primeiro aniversário, Tang Tiantian andava cabisbaixa e triste. Tudo por causa de uma frase infeliz de Tang Rei. A mana já tem 1 ano. Por que é que ainda não fala? Será que é muda? Embora Tang Rei tenha levado uma tarefa dos outros irmãos, Tang Tiantian levou as palavras a sério. De facto, as crianças dessa idade já deviam falar, mas ela só sabia fazer vá-vá-vá. Sendo uma futura gênio de alto QI, Tang Tiantian não suportava aquela frustração. Nesse dia, estava encostada à janela. Ao ouvir o barulho das cigarras de verão lá fora, parecia que a estavam a gozar, mesmo quando já estava irritada. Pelo canto do olho viu uma mãozinha gorda estender-se, prestando-se a puxar-lhe o cabelo. Tang Aiki, estás a abusar. Tang Tiantian ia afastar aquela mão inquieta, mas viu que havia um líquido estranho nela. O seu pequeno corpo tremeu, e num instante subiu para a grade do berço, como uma mini-versão do Homem-Aranha. Não te atrevas a vir. Se te atreves a sujar-me com ranho, mesmo sendo meu irmão, levas uma palmada. Tang Aiki, que falhou o alvo, fez beicinho. Ji vá vá vá. Mamã. Ao ouvirem o choro, Yun Xiuan e os outros vieram a correr. Tiraram Tang Tiantian da grade do berço, e olharam cheios de surpresa para o filhote. Xiao Aiki, chamaste mamã? Anda, chama outra vez. Mamã. Tang Aiki chamou obedientemente mais uma vez. Tang Tiantian ficou em choque. Nani, este chorão irritante já sabe falar. Isto não faz sentido. Todos estavam à volta de Tang Aiki, como se tivessem descoberto uma novidade fascinante. E Tang Aiki não os desiludiu. Mamã. Irmãozinho. Cada vez pronunciava as palavras com mais clareza, deixando Tang Tiantian roída de inveja. E ainda por cima, o terceiro irmão, Tang Rei, veio provocá-la. Tiantian, viste? O Aiki já fala. Chama lá o teu terceiro irmão, deixa-me ouvir. Apoiado na grade do berço, olhou-a de cima a baixo com um ar provocador. Tang Tiantian ficou tão zangada que quase lhe deu uma palmada. Mas então os olhos dela brilharam, e de repente baixou a cabeça com um ar triste. As bochechas cheias, toda ela era um retrato de mágoa. O sorriso de Tang Rei congelou-se no rosto. Ele não temia os gritos dela, mas lágrimas eram o seu ponto fraco. Se ela chorasse, a família inteira cairia em cima dele. Aproveitando que ninguém olhava, aproximou-se atrapalhado. Tiantian, se não queres chamar, não chames. Mas por favor não chores. Queres que o terceiro irmão te faça um número? Que número? Tang Tiantian olhou para ele com ar altivo. Tang Rei apertou o nariz e imitou um cão a ladrar. Au! 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 Tang Tiantian não conseguiu conter-se. Ah! O venenoso terceiro irmão também tem o seu dia. Nesse dia, as crianças da família Tang reuniram-se todas para discutir o presente para o 70º aniversário do avô. O que deviam preparar? Até a pequena Tang Tiantian, no berço, ficou atenta. Ela queria sugerir oferecer ao avô uma máquina de barbear, porque sempre que ele lhe dava um beijo, a barba fazia-lhe cócegas. Tenho uma boa ideia. E se embrulhássemos a Tiantian como presente de aniversário? Para dar uma surpresa ao avô? Mal Tang Rei acabou de falar. Sentiu uma dor na mão. Tang Tiantian olhava-o furiosa. Maldito terceiro irmão! Só porque ficaste sem mesada.
Já vens ter ideias dessas à minha custa. Mas que coisa mais antiquada! Quantos avós chegam aos 70 anos, afinal? Ela tem que dar ao vovô uma surpresa diferente. Tan Tiantian abriu os olhos. A luz fraca do abajur. A mamãe, deitada à esquerda, dormia profundamente. E do lado direito, o chorão Tang Aiki tinha os pezinhos fedorentos apoiados em sua barriga, e ainda agarrava firme a barra da calça dela. Uma veia saltou na testa de Tan Tiantian. Depois de muito esforço, conseguiu se livrar da cama. Meu Deus! Amanhã ela definitivamente não vai dormir com Tang Aiki. No escritório, uma pequena silhueta subiu em uma cadeira mais alta do que ela própria e colocou o papel, o tinteiro, o pincel e a pedra de tinta em ordem. Na vida anterior, sua caligrafia já havia ganhado prêmios. Embora esse corpo ainda fosse o de uma criança de 1 ano, deveria servir, mais ou menos, para despistar os outros. Tan Tiantian decidiu escrever com a mão esquerda. Alguns minutos depois, um caractere show torto e tremido apareceu no papel. Tan Tiantian caiu exausta sobre a mesa. Mas que disfarce o quê? Parece que superestimou esse corpinho pequeno. Depois de hesitar um bom tempo, esperou a tinta secar. E ainda assim enrolou o papel. Já que escreveu, não podia simplesmente jogar fora. Afinal, ainda era uma bebezinha. Melhor esconder por enquanto. A rainha da tecnologia desistiu completamente naquele momento. Ao descer da cadeira, Tan Tiantian escorregou e caiu no chão sem querer. O som suave da cadeira se movendo acordou Tan Ixuan, que dormia mais perto do escritório. Ele entrou, ainda sonolento, e viu no chão uma pequena cabeça de rabanete bufando. Tiantian, o que você faz aqui? Machucou-se em algum lugar? O que é isso? Tan Ixuan percebeu uma folha caída no chão. Ao abri-la, viu o caractere show escrito ali. E pelo canto do olho, notou que as mãos de Tan Tiantian ainda estavam manchadas de tinta. Tiantian, você veio ao escritório para praticar caligrafia? Você queria dar isso de presente ao vovô? Tan Tiantian escondeu as mãozinhas atrás das costas e levantou o olhar para o brilho nos olhos de Tan Ixuan. Precisava ficar tão surpreso assim? Tá bom, tá bom. Ela admitia que o caractere estava horrível. Até o irmão mais velho achava feio. No instante seguinte, Tan Ixuan quase pulou de empolgação. Tiantian, você é um gênio. Vou contar para a mamãe e pro papai agora mesmo. Não, não, não. As mãozinhas gorduchas agarraram firme a gola do irmão. A cabecinha balançava como um tamborzinho. Tan Ixuan olhou nos grandes olhos brilhantes da irmãzinha e pareceu entender. Você quer que eu guarde segredo e só conte no aniversário de 70 anos do vovô, para dar uma surpresa a ele, certo? Tan Tiantian primeiro assentiu. Depois balançou a cabeça com força. Ia! Não é isso. Quero que guarde segredo, sim. Mas não que entregue esse papel pro vovô. Vou escrever outro, mais bonito. Esse aqui ficou tão feio. É vergonhoso demais. Mas Tan Ixuan não entendeu o que ela queria dizer. Fica tranquila. Vou guardar bem o presente da Tiantian. Esse é o nosso segredo. Tan Tiantian revirou bem os olhos, quase morrendo de raiva. No dia do aniversário de 70 anos, o salão estava muito animado. Tan Tiantian corria por todo lado com suas perninhas curtas. Ouviu dizer que Zhang Lianban viria hoje. Tiantian, há quanto tempo? Ainda lembra do tio? Um rosto com um sorriso meio forçado apareceu de repente diante dela, assustando Tan Tiantian. E logo ela viu, ao lado de Zhang Beirin, aquele jovem de ar frio e elegante. Em meio ano sem se verem, Zhang Lianban parecia ter crescido bastante. O noivo de infância. Você finalmente veio. Tan Tiantian balbuciou alegremente e estendeu as mãos para ele. Zhang Lianban olhou para o bebê que, meio ano atrás, ainda precisava ser carregado. Agora já conseguia correr sozinha. Involuntariamente, os cantos dos seus lábios se ergueram levemente. Nesse momento, de repente, uma voz um pouco aguda soou nos ouvidos dos dois. Tiantian, faz tanto tempo que não te vejo. Por que ainda não sabes falar? Por que ainda não consegues falar? Tan Tiantian só então percebeu que Mila estava seguindo ao lado de Zhang Lianban. Meio ano sem se ver. E ela continuava tão irritante quanto antes. Tan Tiantian virou a cabeça, bufando de raiva, sem querer olhá-la. Então agarrou o braço de Zhang Lianban, vendo o sorriso nos olhos dele. Mila apertou os punhos, furiosa. Essa pirralha realmente é um fantasma que não desgruda.
Ela fingiu esbarrar na mesa sem querer. Ouviu-se um som de vidro quebrando. Os copos sobre a mesa tombaram. Tan Tiantian apenas viu tudo girar diante dos olhos. E já estava sendo erguida e girada nos braços de Zhang Lianyu. Tan Tiantian piscou os olhos. Foi o seu pequeno noivo de infância quem a salvou. Não é à toa que foi ele quem ela escolheu. Ágil e ainda por cima bonito. Nesse momento, Mila também se aproximou. Irmão Zhang, estás bem? Não te machucaste? Com tantos olhos olhando. Ela apenas fingiu um pedido de desculpas. Desculpa, fui eu que fui tão descuidada. Tan Tiantian reagiu imediatamente. Era de novo aquela pessoa causando confusão. Ela discretamente pegou um pedaço de vidro quebrado. Mirei na torre de champanhe atrás de Mila e o lançou. As taças cheias de champanhe inclinaram-se de repente. E plash! Encharcaram Mila inteira. Ai, essa senhorita da família Mi é mesmo desajeitada, hein? Nem um pingo de etiqueta. Ah, certo, vocês lembram, né? Da festa de 1 ano da senhorita da família Tang. Os sussurros ao redor chegaram aos ouvidos de Mila, deixando-a sem ter como se justificar. Foi ela mesma quem disse que foi por descuido. Agora isso estava completamente confirmado. Zhang Lianyu olhou para Tan Tiantian. E após um momento, mostrou um sorriso impotente. Tão pequenininha. E já sabe revidar olho por olho. Nesse instante, Yun Xion e Tan Shanglian ouviram o barulho e correram até lá. O que aconteceu? Tiantian, o que foi isso no teu vestido? Tan Tiantian abaixou a cabeça. E viu que o seu vestidinho também estava manchado de suco. 5 minutos depois, Yun Xion levou Tan Tiantian para o andar de cima para trocar de roupa. Mas mesmo depois de se vingar, Tan Tiantian não ficou feliz. Aquele vestido era o seu preferido. E agora estava sujo. Tudo culpa do seu pequeno noivo de infância. Por que ele vive provocando aquela Mila? Isso é falta de virtude masculina. Mãe, vocês já terminaram? A festa dos 70 anos do vovô vai começar. Veio a voz do irmão mais velho do outro lado da porta. A porta não estava trancada. Com um rangido, foi empurrada e se abriu. O rostinho antes irritado de Tan Tiantian congelou de repente. Ela rapidamente cruzou os bracinhos sobre o peito. E olhou para a porta com desconfiança. Só viu o irmão mais velho espiar para dentro. E atrás dele estava Zhang Lianban. Yun Xion franziu o rosto. Puxou o filho pela orelha e o repreendeu. Vocês não sabem bater antes de entrar? Não sabem que entrar assim no quarto de uma menina é errado? Com Zhang Lianban ela não chegou a pegar pesado. Mas também não permitiu que ele olhasse para dentro. Tan Tiantian espiou por trás de Yun Xion. Com o rostinho corado de raiva. Balbuciava sem parar e ia. Talvez por estar com tanta raiva. De repente ela pronunciou 2 palavras com extrema clareza. Canalha! Os 3 presentes ficaram chocados. Então a garotinha não era muda afinal. A própria Tan Tiantian também ficou surpresa. Ela sabia falar. Mas afinal, desde os tempos antigos, quem é que abre a boca e a primeira coisa que diz é um xingamento? Só ela mesma, essa garota extraordinária.